Então, no nono ano, nós vamos trabalhar hoje alguns conteúdos, tá, de grande importância, que também são aplicados a nível do ensino médio, geralmente no primeiro ano do ensino médio. Um deles é o chamado lançamento oblíquo. Você pode pensar nesse lançamento de algumas formas diferentes. Imagine um jogador de futebol, quando ele dá um chute na bola, a bola ela sai do solo, ela sobe e retorna, correto? Nós dizemos na física que ao chutar a bola, o jogador ele faz o chamado lançamento oblíquo, porque a bola ela faz uma curva no ar e tende a descer de novo no chão, no solo. Então, quando você chuta a bola, você imprime nessa bola uma velocidade inicial. Então, quando você chuta a bola, ou até aí o exemplo está aí no canto, está um canhão, né? A mesma coisa. Um material bélico, uma arma bélica, ela faz a mesma coisa. Quando ela vai mandar um projétil para cima, aquele projétil ele já sai com uma velocidade inicial. Então, já tem uma velocidade inicial. E ele vai subir. Só que a física faz o quê? Quando esse objeto ele sai do solo, passa a agir sobre ele algumas grandezas diferenciadas. Que grandezas são essas? Ele passa a sair do solo, passa a agir sobre ele, chamado plano cartesiano. Então, somente a velocidade que ele saiu, ou que foi chutada aquela bola, ela tem uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo Y. No eixo X, ela recebe o título, ou um nome de Vx. No eixo Y, ela recebe o nome de V0Y. Isso porque, quando ela sai do solo, você tem que imaginar que existe sobre ela um plano cartesiano. Existe uma relação de eixos ordenados, que ela sai numa direção. Então, essa direção que ela sai, ela se projeta tanto em X como em Y. E aí vai entrar um fatorzinho que nós vimos na geometria. Vai entrar algumas propriedades angulares. No caso, seno e o cosseno. Seno e o cosseno. Até está aí na sua telinha também para lembrar. Seno de 30 graus é 1/2. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. Se você pegar o teu livro de geometria, você vê que tem um fator para esses ângulos em fração, em raiz e até em valores decimais. Por exemplo, raiz de 2 sobre 2 é 0,707. Então, raiz de 2 sobre 2 é 0,707. Raiz de 3 sobre 2 é 0,866. 1 sobre 2 é 0,5. Mas por que nós temos que pensar nesses ângulos? Observe que essa bola, quando ela é chutada, ela forma um ângulo em relação ao eixo X, em relação ao chão onde ela estava. E esse ângulo vai influenciar diretamente tanto no eixo X como no eixo Y. A teoria fala o quê? Que a velocidade da bola em relação ao eixo X, ela é igual a V0, quer dizer, velocidade de lançamento, vezes cosseno do ângulo dado. E a velocidade da bola em relação ao eixo Y é V0Y vezes o seno do ângulo dado. Então, ela faz o ciclo, né? Ela sobe numa altura que nós chamamos de altura máxima, chega num ponto, se você lembrar, ela vai começar a descer. Então, naquele ponto máximo, a bola ela para instantaneamente e começa a descer. Ou seja, existem aí dois movimentos. Um movimento na horizontal, que é em relação ao eixo horizontal, que é em relação ao eixo X, e movimento em relação a Y. Então, no lançamento oblíquo, ele é separado de duas formas diferentes.
Outra coisa também interessante, para obter o alcance máximo, o que seria esse alcance máximo? Você está num ponto, vai chutar a bola, ela vai cair em outro lugar qualquer. Para obter o alcance máximo, a teoria afirma o seguinte: o ângulo utilizado no alcance máximo é sempre o ângulo de 45 graus. Ou seja, se você quer lançar uma bola e ela chegue no solo na maior distância possível, o ângulo a ser utilizado nela é de 45 graus. Então, se você observar hoje, o futebol, por exemplo, muitos técnicos de futebol hoje utilizam até o tablet para mostrar aos jogadores o que quer fazer. Ou seja, existem algumas relações matemáticas que saem da física para lançar nos esportes também. Ok? Então, continuando. Então, aqui tem algumas relações que vocês vão usar muito no lançamento oblíquo. Uma, você viu que são as velocidades em x e em y. A outra é a altura máxima. Isso em relação à vertical. A altura máxima ela é sempre igual a V0 ao quadrado vezes o seno do ângulo também ao quadrado dividido por 2 vezes g, ou por 2g. Isso você pode colocar na altura máxima. Tem o alcance máximo, que seria a maior distância que ele pode chegar no solo. Eu vou até dar para você uma forminha diferente, vou mandar no chat. Tá? O alcance máximo, teoricamente, você vai ver muito no ensino médio, ele é igual o espaço, né, o deslocamento a V0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo inicial, que é o θ que nós chamamos, sobre g. Esse é o alcance máximo. Aí agora, reparem bem o seguinte, e tem um tempo de subida. Só que acontece o quê? O tempo de subida, se você lembrar, ele é igual ao tempo de descida. O tempo de subida é igual a Vy ou V0 vezes seno do meu ângulo sobre g, que é a gravidade, que vale 10. Só que se você observar, essa bola sobe e depois desce. A teoria me informa o quê? Que o tempo de subida ele é sempre igual ao tempo de descida. Então, um tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ok? Então, essa explanação aqui, que você está olhando aí, ela se refere, no caso, ao lançamento oblíquo. Ok? Então, nono, nesse slide agora, eu quero mostrar a vocês um outro movimento que ele é muito interessante. Também se trabalha muito no ensino médio. Só que no ensino médio você vai ter noção de 2 deles. Aqui, nós chamamos de MCU, Movimento Circular Uniforme. No ensino médio, você também vai ter noção do MCUV, Movimento Circular Uniformemente Variado. Só que para a gente aqui se interessa mais o MCU mesmo, tá? E esse MCU, como é que eu poderia descrever esse MCU de forma prática? Imagine você, na educação física, correr ao redor de uma pista circular. Correndo ao redor de uma pista circular. Então, quando isso acontece, você está inserindo no seu dia a dia um movimento circular uniforme. Ok? E o movimento circular ele tem algumas situações interessantes. Ele informa que é o deslocamento ao redor de um círculo. O outro exemplo prático para ele
Imaginem você trabalhar num circo, vamos falar num circo, no Globo da Morte, que é aquela moto que vai estar circulando ao redor, né? Ao redor daquele círculo. Reparem que ela não cai. Geralmente não cai. Mas por quê? Começa a inserir alguns fatores físicos para que isso aconteça. Por exemplo, tem que ter uma velocidade mínima para a moto estar ali dentro. Aqui não vou trabalhar nesse contexto de velocidade mínima, mas vai ter uma velocidade mínima para que a moto esteja dentro daquele globo da morte. Mínima. Se ela estiver abaixo daquele mínimo, ele vai cair. Então, tudo isso é inserido aonde? No movimento circular uniforme. E como ele é, no caso circular, imagina-se um círculo. E se você imaginar um círculo, uma circunferência inteira, ela tem, no caso, 360 graus, correto? Ela é inteira. Ok? Uma volta inteira, então, para mim, ela tem um total de 360 graus. Isso é um fato importante. Ok? E só que, trazendo para a física, essa volta completa, a distância ao redor, vamos dizer assim, dessa pista circular, ela tem, para mim, um tamanho. E esse tamanho, no caso, é chamado de deslocamento do objeto na pista circular, ele é ΔS igual. Anota tudo isso aí, importante. 2π vezes R. R quer dizer o raio da minha pista. Então, 2π vezes R, para mim, se você observar, é o comprimento de uma circunferência, ele indica uma volta completa. 2 voltas vai dobrar, 3 voltas vai triplicar, e assim por diante. Outra coisa também interessante, quando você percorre essa pista, vai inserir nesse movimento 2 fatores de grande importância que você vai ver esses nomes. Está até lá em cima. Tem um raio, que é dado em metros. Tem a velocidade linear, que é usada em metros por segundo, que é o V. Tem um W, que é a velocidade chamada velocidade angular, que é dada em radianos por segundo. Tem ACP, que é uma chamada aceleração centrípeta, e nós falamos até alguns trabalhos que eu passei quando estava em sala de aula ainda, aceleração centrípeta, que é uma aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Temos o período, que quiser até anotar aí, período, anote, por favor, período é o tempo de uma volta completa. Período é o tempo de uma volta completa. E temos a frequência, símbolozinho HZ é Hertz. H-E-R-T-Z, Hertz. Temos a frequência. Se anotar também, anota aí. Frequência, número de voltas pelo tempo gasto. Geralmente o tempo, no caso, é segundos. Se você pegar uma televisão, uma geladeira, algum eletrônico da sua casa, secador de cabelo, o que for, olhar as informações técnicas dele, você vai ver o seguinte: F igual a 60 Hz, porque a frequência usada no nosso país, Brasil, é 60 Hz. Então, os aparelhos eletrônicos são também feitos para essa frequência, 60 Hz. E como é que se calcula a frequência? Tem 2 formas diferentes. Uma delas, F igual a N sobre ΔT, que é o número de voltas pelo tempo. Por exemplo, eu estou na educação física lá para o Sonatan. Eu dei 10 voltas e gastei
como sou eu, 2 segundos. Então, 10 voltas em 2 segundos. Qual foi a minha frequência? 10 dividido por 2. Daria 5 voltas por segundo ou 5 Hz. Essa foi a minha frequência. Então, a frequência ela pode ser usada como número de voltas pelo tempo ou, aqui embaixo, a frequência ela é o inverso do período. Então, F é igual a 1 sobre T. Então, são duas maneiras que você pode utilizar, no caso, a frequência. N sobre ΔT ou F igual a 1 sobre T. Ok? Vamos mais. Quando se fala em velocidade angular, por que velocidade angular? Porque eu estou numa circunferência, estou lá dentro. A circunferência, cada lugar que você andar, é um círculo, eu vou formando ângulos. Então, a frequência, a velocidade angular, melhor dizendo, ela pode ser igual a 2 vezes π vezes f, que é a frequência, ou 2π sobre t. Se eu tenho a frequência, eu uso 2πf. Se eu tenho o t, eu uso 2π sobre t. E a velocidade linear, que é a velocidade vista no metro por segundo do dia a dia, ela é a velocidade angular, que é w vezes r. Então, v é igual a w, que é a velocidade, no caso, angular, vezes o raio. É uma forma de você transformar uma velocidade na outra. E temos, para finalizar, a chamada aceleração centrípeta. Eu te pergunto o seguinte, por que um carro, ao entrar numa curva, ele não sai em linha reta? Repara que um carro, ele entra numa curva e segue a curva. Correto? Mas por que isso? Isso é natural? Isso é comum? Não. Isso é porque, quando o carro é feito, os seus eixos também são trabalhados através da física. Essa aceleração centrípeta, está até no desenho feito aqui, ela sempre vai puxar o objeto para o centro. Para o centro. Olha para onde aponta, para o centro. Então, por isso que o carro, ao entrar numa curva, em cada pontinho da curva, ele sempre, a aceleração centrípeta, sempre puxa ele para onde? Para o centro. Isso faz com que o carro nunca ele entre em linha reta. Isso evita o quê? Acidente. Ah, mas teve um acidente, é uma situação à parte. Ou foi mau uso, ou foi erro do motorista, mas a função física ali, ela é bem presente. Então, a aceleração centrípeta, ela foi feita para que isso acontecesse. Para que um objeto, ao entrar em uma curva, ele não saia em linha reta. Sempre ela vai puxar para que ele possa completar a curva inteira e não ocasione os chamados acidentes. Ok? Eu quero mostrar a vocês. Observem qual o título está aí no centro. Leis de Newton. Também já falamos inicialmente, no início do ano, fizemos alguns trabalhos, se você for lembrar, né? E falamos muito sobre essas leis, né? Falamos sobre isso. Como é que Newton teve essa ideia? Ele sentado embaixo do pé de maçã e caiu uma maçã na cabeça dele. Com isso, despertou nele o interesse. Por que a maçã, uma fruta tão pequena, quando caiu na cabeça dele, bateu de uma forma tão forte? Com isso, surgiu as chamadas leis de Newton. Leis de Newton. São uma das leis mais estudadas em todo o ensino médio. Geralmente, você vai levar ela até no 3º ano do ensino médio, toda ela. E Newton estabeleceu 3 leis. 3 leis. A primeira lei é chamada lei da inércia. Guarda tudo isso aqui, escreva. Essa aqui é bem importante, hein? Lei da inércia. Que fala o quê? Um corpo em repouso, quer dizer, lembram? Parado, tende a permanecer em repouso, parado mesmo, assim como um corpo em movimento tende a permanecer
em movimento, só complemente para mim aqui, em movimento retilíneo uniforme. Complete, por favor, aí. Por que isso? Eu gosto de dar um exemplo interessante da lei da inércia. Imagine você em um ônibus, em pé em um ônibus. No meio do ônibus, em pé. Sem segurar em nada. Você está com uma velocidade. Porque você está no ônibus. Mas se aquele ônibus parar, você também para junto? Não. Você vai continuar em movimento. Isso é a lei da inércia. Então, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Só complementar aí. Outro fator. Por que os carros têm cinto de segurança? Qual é a função dele? É evitar o chamado efeito chicote. Sem o cinto, se o carro frear, você iria bater no vidro. Com o cinto, ele te segura. Por que isso? Porque se você está num carro em movimento, você também tem a mesma velocidade do carro. Se o carro para bruscamente, você continua em movimento ainda. Então, poderia se machucar. Então, a lei da inércia, ela fala que um corpo é o ato de um corpo se manter, permanecer em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, sem ação de forças externas. Então, na lei da inércia, não tem aceleração no objeto. Não existe isso. A aceleração na lei da inércia é nula. A segunda lei de Newton é a lei da dinâmica, ou lei fundamental da dinâmica, que fala o quê? Que a força resultante aplicada em um corpo é sempre igual à massa do corpo em quilos, vezes a aceleração. A segunda lei, a lei envolve cálculo. E a terceira lei de Newton, ação e reação, ela fala o quê? Se o corpo aplicar uma reação sobre outro corpo, receberá uma força de mesma intensidade, direção e sentidos contrários. É ação e reação, que fala a cada ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesmo valor, só que em sentidos contrários. Foi o que eu dei um exemplo na sala. Se eu der um soco na sala, na parede, a teoria fala o quê? Que a parede dá um soco em mim. É uma reação que existe nos corpos.